Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos no nosso 7º dia de uma vida com propósito, né? Eu vou ler as páginas de hoje para vocês. Espero que Deus possa tocar seu coração, que você se identifique com a leitura de hoje, né? Eu tô lendo o livro, tô compartilhando com vocês, né? E que Deus possa mudar o seu pensamento, o seu conceito, né, em relação a essa vida, esse mundo, as coisas que acontecem com a gente no dia a dia, né? E que Deus possa tocar o coração de vocês. Bom, o tema de hoje é a razão de tudo, né? Hoje é domingo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para tudo sempre. Romanos 11:36. O tema de Romanos, ele diz assim, ó, a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse foi Romanos 11:36. E aí ele cita outro versículo aqui no comecinho. O Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Essa daqui é em Provérbios 16:4. Provérbios 16:4. O tema de Provérbios 16 começa no... Não tem. Não tem o título do texto, gente. Ele já começa seguidão escrito, então tá. Provérbios 16:4, tá? Eu vou ler a partir do 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Já começa com uma frase impactante, né? Você pode planejar, você pode organizar, você pode correr atrás de dinheiro, correr atrás de fazer o que for. Se aquilo não tiver no plano de Deus para a sua vida, não vai acontecer. E ainda mais se você for uma pessoa preciosa aos olhos de Deus, você pode até começar a fazer. Mas se Deus vê coisas que você ainda não viu lá na frente, Deus não vai permitir. Ele acaba tirando antes que aconteça algo com você. Ele acaba, muitas vezes, no momento que acontecem as coisas, a gente não entende. A gente murmura, reclama, questiona Deus. Poxa, mas eu me esforço, eu faço isso, faço aquilo. Por quê, né? Mas lá na frente a gente vai perceber o porquê Deus fez isso. Porque Deus permitiu que algo não desse certo ali naquele momento, porque Ele tinha algo melhor pra gente lá na frente. Ou porque Ele saberia que a gente ia sofrer lá na frente. Então, essa primeira frase aqui de Provérbios 16 já é bem impactante, né? Ó.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor, todo arrogante coração, e é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo amor do Senhor os homens evitam o mal. Eu li até o 6, tá? E continuando. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória nele. Para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é, a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade, de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo o que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Vida Láctea. Vemos isso no pôr do sol, nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória de nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio, criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19:1. Salmo 19:1. O Salmo 19, o tema dele é a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, ao qual, como um noivo que sai dos teus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Princípio numa extremidade dos céus, e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí ele continua. Esse daqui, esse capítulo do livro, ele tem muitos versículos, então eu não vou ler todos, tá? Depois, se você quiser pegar na sua Bíblia, pesquisar, ler, você lê. Eu vou ler o texto, contexto, alguns eu vou ler e outros não, porque hoje são 5 páginas, tá? Senão vai ficar muito comprido o vídeo pra tá postando depois aqui. Aí vocês acompanham, então. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Gênesis 3:8, Êxodo
33, 18, 23, 40, 33, 38. 1 Reis 7, 51, 8, 10, 13, João 1, 14, 2 Coríntios 4, 6, 7, Efésios 2, 21, 22. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Êxodo 24, 17, 40, 34, Salmo 29, 3, Isaías 6, 3, 4, 60, 1, Lucas 2, 9. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21, 23. E aí ele continua. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem é Deus realmente. A Bíblia nos diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus, Hebreus 1:3. E Coríntios 4:6. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. João 1:14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória. Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a glória, para a sua glória. 1 Crônicas 16, 24, Salmo 29, 1, 66, 2, 96, 7, 2 Coríntios 3, 18. Por quê? Porque Deus é digno, devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor, do nosso Deus, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse 4:11. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, abre aspas, demônios, e nós, pessoas. Viu? Ó, em todo o universo, todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, abre aspas, que são demônios, e nós, abre aspas, pessoas. Por quê? Né? Anjos e nós somos seres pensantes, que temos a escolha de poder ou não, de fazer ou não, e deveríamos fazer, mas não fazemos. Vamos se dizer assim, né? Aqui, ó. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glórias a Deus. Ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Entendeu? Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a dor de ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:26. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei a vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43:7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de toda a nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Você já fez essa pergunta? Como você pode glorificar a Deus? Hein? Ele continua. Jesus disse ao Pai:
Jesus disse ao Pai: Eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que me mandastes fazer. João 17,4. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo. Nós honraremos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus. Quando cumpre seu propósito, os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Ireneu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Forte, né? Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo? Damos glória a Deus? Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor. E o adoramos ao apreciá-lo. Quando Deus... adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor. E o adoramos ao apreciá-lo, disse Lewis. Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e prazer, satisfação e não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar, orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo, oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Romanos 6:13. Aí o segundo o texto grifado aqui dele. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu... Desculpa, gente. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar. Pertencer e aprender a amar. A família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,4. Olha que interessante. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Quem escreveu isso foi na palavra de João, 1 João 3,14. Paulo disse: aceitem uns aos outros, da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Em Romanos 15:7. Aí ele continua: é sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Essa parte também é interessante. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34, 35. Nossa, gente, que sono! O próximo. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A vida diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3:8.
Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, o restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11, João 15:8. Damos glória a Deus servindo os outros com nossos dons. Você tem algum dom? Você tem alguma habilidade aí que as pessoas às vezes não é tão fácil de outra pessoa ter, mas você tem? Glorifica a Deus através dos seus dons, ó. Damos glória a Deus servindo os outros com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades, habilidades exclusivas. Gente do céu, que sono! Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósito egoísta, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar a você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês. De sua grande variedade de dons espirituais, administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de você. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força, a energia com que Deus os capacitou. Assim Deus será glorificado. 1 Pedro 4, 10, 11, 2 Coríntios 8, 19. Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que compartilhemos com outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. 2 Coríntios 4,15. Essa última estrofe aqui do texto, dessa primeira parte, é interessante. Para você louvar a Deus com seus dons, né? Falando de Deus, né? Para outras pessoas. E apesar de eu não ser teóloga, não ter feito nenhum curso, não estudar, eu sou curiosa e eu busco muito, tento pelo menos buscar a Deus, né? Sempre que eu posso. Eu tento orar, fazer jejum, eu tento agradar a Deus da melhor forma. E nisso eu percebo que o meu trabalho mesmo é uma das coisas onde eu glorifico muito a Deus por ele. Porque através do meu trabalho, Deus coloca pessoas, problemas, Deus coloca desabafos, Deus coloca várias situações onde eu posso falar para a pessoa do amor dele, onde eu posso dizer para a pessoa o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele faz na minha vida e pode fazer na dela também. E eu agradeço infinitamente a Deus por isso, por essa oportunidade, por poder, né, ter esse discernimento, por poder ter essa graça de estar entre outras pessoas, de entrar em alguns lugares onde ninguém às vezes não entrar, ninguém seria autorizado às vezes. E eu, na minha humilde profissão, eu consigo fazer coisas que muita gente não consegue. E eu agradeço e louvo a Deus por isso, porque através da minha boca, o Espírito Santo me usa e faz com que muitas pessoas comecem a olhar mais para Deus. E isso é gratificante, porque a Ele toda a honra e toda a glória, né? E continuando aqui, qual será o objetivo da sua vida? É uma pergunta. Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades. Você está disposto a mudar suas prioridades? Você está disposto a mudar a sua vida, o seu dia a dia? Para buscar uma vida eterna num lugar maravilhoso onde Deus tem preparado para você? Você está disposto? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança
em suas prioridades, agenda, relacionamentos e algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Não é mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso, sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada. Mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João 12, 27 e 28. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto, prazer próprio ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João 12, 25. Este é o momento de definir esta questão. Para quem irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo diz respeito à vida que agrada a Deus. Nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já recebemos. 2 Pedro 1:3. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Difícil, né? E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Servir a Deus não é fácil, gente. Servir a Deus exige coragem. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas acham que você estar nos braços do Senhor, somos humanos, somos falhos, nós erramos. Por mais que a gente tente ser correto, a gente cai o tempo inteiro, a gente é iludido, como diz o outro, né? Nós somos humanos iludidos aí, as pessoas nos enganam, as pessoas nos passam a perna. E coisas que a gente mesmo faz também, que desagrada a Deus. Nós caímos o tempo todo, então temos que estar em vigilância o tempo todo. E estar com Deus não é fácil. Se você diz que está com Deus e a sua vida está aí a mil maravilhas, não acontece, não tem nenhum tropeço, não tem nada, cara, alguma coisa está fazendo errado, você não está servindo a Deus certo. Porque quanto mais perto de Deus, mais prova você vai ter. Quanto mais perto de Deus, mais provações você vai ter. Tá? Mas então não vou me aproximar de Deus. Não. Ao mesmo tempo que ele permite as provações, ele também te dá os escapes, ele te tira daquele lugar mais forte, te faz olhar lá na frente quando você já estiver restaurado. Então, estar na presença de Deus, estar fazendo a vontade de Deus é algo extremamente maravilhoso e que você só vai saber se você fizer. Você só vai conhecer quando você sentir, quando acontecer com você. Mas para isso você tem que querer. E essa é a pergunta que ele faz aqui, né? E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Olha que forte isso. Eu vou até ler de novo, tá? Eu não sei quais são seus erros. Eu não sei o que você já fez aí na sua vida de bom, de ruim. Eu não sei
né? Como anda o seu dia a dia, seu trabalho, sua vida pessoal, financeira, familiar. Mas você sabe. E Deus fala assim, ó, em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito ou feita para ser eterno. Creia que Deus te escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no seu passado, Deus quer te perdoar. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo na vida plena e eterna. Olha que lindo. Quem aceita Jesus, que é Filho de Deus, como seu Salvador, confia nele, tem tudo. Vida plena e eterna. João 3,36. João 3,36. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, és o ar que respiro, preciso de ti. Deus é maravilhoso, né? João 3,36. Eu vou ler a partir do 31, tá? O Filho em relação ao mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala das palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Forte, né? Aqui, ó, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crer em Jesus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, aquele que não crê, que não acredita, que não quer buscar a Deus no seu íntimo, sabe? Ele não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Forte, né? Esse foi João 36, João 3, do 31 ao 36 eu li. E aí ele continua: onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará o seu destino eterno. Aonde quer que você esteja agora, aonde quer que esse vídeo vai chegar, aonde quer que você vai estar ouvindo a minha voz através aqui desse livro, através da presença de Deus, através do Espírito Santo, aonde quer que você esteja. Seja lá o que você está passando, esquece a sua vida, esquece o seu passado, esquece o que está acontecendo de ruim ou não, esquece. Se você perdeu alguém, se seu coração está doendo, se tem algo aí na sua vida que tá te machucando, te fazendo se afastar de Deus, esquece. Esquece nas mãos de Deus. Lança nas mãos de Deus, né? A partir de hoje, Deus quer uma vida nova para você. A partir de hoje, Deus quer um futuro para você, um novo propósito.
Deus quer te mostrar que a sua vida não é aqui, que a sua vida é muito mais que isso, né? A sua felicidade é muito mais que isso, do que o hoje, do que o agora, do que essa vida. Então, se você tá aí agora vendo esse vídeo, se você tá me acompanhando,